Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Aleluia, nós estamos nessa série de mensagens, Vida Cristã Vitoriosa. A primeira mensagem que Deus nos deu aqui foi livres da condenação, porque no versículo 1 de Romanos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a segunda mensagem que foi trazida aqui é vivendo na lei do Espírito, porque nós não vivemos mais por aquilo que a nossa carne nos manda fazer, não somos mais escravos da carne. Também não somos dirigidos pela lei que foi dada a Moisés, nós somos levados, conduzidos, guiados, orientados pelo Espírito de Deus. A lei do Espírito é que nos dá vida em Cristo Jesus. E hoje, nessa terceira mensagem, nós vamos falar sobre o Espírito de Cristo, porque está lá no versículo de número 9 de Romanos 8. Ali vai seguindo o texto, dizendo que a lei do Espírito de vida nos libertou, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, a inclinação da carne produz inimizade, e a inclinação do Espírito produz vida. E depois chega lá no finalzinho do versículo 9, está escrito dessa maneira: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós não estamos na carne, estamos no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dele de quem? De Cristo. Se você não tem o Espírito de Cristo, então você não é de Cristo. E quem não é de Cristo, irmão, está perdido. Então, a palavra Espírito, ela ocorre 611 vezes na Bíblia. 611 vezes a palavra Espírito aparece na Bíblia. 261 vezes no Velho Testamento e 350 vezes no Novo Testamento. Ainda que o Velho Testamento seja muito maior do que o Novo Testamento, mas ela ocorre muito mais no Novo Testamento que no Velho Testamento. Sendo que nesta carta de Paulo aos Romanos, essa palavra Espírito aparece 35 vezes. Só no capítulo 8 ela aparece 21 vezes. A palavra Espírito, ela é uma substância incorpórea. Você não pega um Espírito, você não toca um Espírito. Um Espírito é imaterial, ele não é algo que se possa pegar. Se eu peguei isso na mão, não é o Espírito do frasco, então já é o corpo, já não é Espírito. O Espírito é imaterial, é invisível, é intocável, é o Espírito, é substância incorpórea. E o Espírito na Bíblia, ele pode significar aptidão, tendência e disposição. Exemplo, lá em Provérbios 17, 27, está escrito assim, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Ou seja, um homem de espírito tranquilo, um homem calmo, ele é inteligente. Por quê? Porque ele toma as decisões baseadas no seu domínio próprio. O seu espírito é calmo, é tranquilo, é sereno, só faz muita bobagem. Então, mas isso, não só isso, lá em Mateus 26, 41, está escrito assim, Jesus diz: vigiai e orais para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito de vocês é de servir. Vocês querem agradar a Deus, vocês querem servir a Deus, querem permanecer vigilantes, atentos em Deus, mas a carne de vocês puxa vocês para baixo. A carne é fraca. Então, Espírito é disposição, é tendência, aptidão. Isso que pode significar. Algumas pessoas na Bíblia tiveram um espírito notável. Um deles, José.
Lá em Gênesis 41, versículo 38, o faraó disse, no meio de tantos empregados, no meio de tanta gente, no meio de tantos que se diziam sábios, faraó disse assim: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? No meio de tantas pessoas que se diziam entendidas, faraó destacou, no meio desse todo esse império, poderíamos achar um homem como José, que tem as revelações de Deus, que tem o Espírito de Deus, que Deus fala com ele. E por causa dessa palavra, ele empossou a José como governador de todo o Egito. José tinha um espírito excelente, o Espírito de Deus estava na vida de José, o conduzindo e lhe dando sabedoria. Tanto é que não importa se José era jogado na cova, se José era jogado no palácio, se José era jogado na prisão, aonde José estava ele dava certo, porque ele era orientado por um espírito excelente. Não só esse, mas também a Bíblia fala sobre um homem chamado Bezalel. Nunca ouvi falar, pastor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 31, versículo 3 e 4: e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. E esse homem foi cheio do Espírito de Deus, e através dessa unção do Espírito de Deus, ele estava preparado para desempenhar o projeto que Deus havia estabelecido para o tabernáculo. Tem mais, Caleb. Números 14, versículo 24, a Bíblia diz: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a herança. O que aconteceu? Os espias foram espiar a terra, e quando viram a terra falaram: nossa, mas a terra é muito boa, muito boa, muito boa. Eita, mas tem gigantes, e os gigantes vão nos esmagar, os gigantes vão nos matar, os gigantes vão nos acabar com a gente. E chegaram lá em Israel e falaram para a multidão: olha, povo, a terra que Deus nos falou realmente é uma terra boa, mas os gigantes que existem lá vão acabar com a nossa vida, nós não vamos conseguir nada, nós vamos perder a guerra, nós vamos ser destruídos. Porém, a Bíblia diz, Caleb teve uma outra atitude. Caleb se destacou do povo e disse assim: ó, o Senhor Deus nos trouxe até aqui, e o Senhor nos fará possuir essa terra. Então, em Caleb houve um outro espírito, um espírito de excelência, um espírito de perseverança, e por causa disso, ele foi abençoado. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 15, fala de dois homens, Elias e Eliseu. Elias andou com o Senhor, serviu ao Senhor, teve um ministério maravilhoso, mas ele haveria de ser substituído por um homem chamado Eliseu. E Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Ou seja, essa unção que está em você, essa maneira que Deus te usa, esse jeito de vida, eu quero o dobro disso. E a Bíblia diz lá, ó, vendo pois os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele. Por quê? Porque logo após Elias ter sido levado aos céus, caiu a capa. Eliseu pegou a capa e disse: agora nós vamos tirar a prova se realmente o espírito de Elias repousa sobre mim. Ele foi até o Jordão e bateu com a capa no Jordão, e a água do Jordão se abriu. Então o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, um espírito notável, um espírito de Deus na vida desses homens. Esses são homens, exemplos no Velho Testamento, de pessoas que tiveram um espírito notável, um espírito que fez a diferença. Em sua época, eles fizeram muita diferença. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem o modo de vida de Cristo, não tem o Espírito Santo, a direção do Espírito, assim como Cristo tinha, não tem a vida de Cristo,
esse tal não pertence a Cristo. Então vamos analisar a primeira coisa: o Espírito de Cristo em Cristo. Jesus foi gerado pelo Espírito. Lucas capítulo 1 e versículo 35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito, não foi pela semente pecadora do homem, porque a semente de Adão estava em pecado. Se fosse pela semente de Adão, Jesus já nasceria em pecado. Então ele é uma semente santa de Deus, do Espírito Santo. O corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O próprio confirmou lá em Hebreus 10:5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O Espírito produziu o corpo. Jesus foi gerado, concebido pelo Espírito. Começa por aí. Mas toda a sua vida, Jesus foi ungido pelo Espírito. Atos 10:38, quando os apóstolos estão pregando, dizem: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré para levar, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Isso era cumprimento da profecia de Isaías capítulo 61 e versículo 1, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus foi ungido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Mateus capítulo 4 versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Jesus foi concebido, ungido, guiado e cheio do Espírito. Lucas 4:1, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Jesus cheio, guiado. 3:34 de João, o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá Espírito por medida. Ou seja, Jesus estava totalmente cheio, não era uma medida do Espírito, ele estava todo cheio do Espírito. Na Bíblia NVT diz, traduz diferente, diz assim, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. Jesus era cheio do Espírito, controlado pelo Espírito Santo. O ministério do Senhor Jesus foi pelo poder do Espírito. Como que Jesus fazia milagre? Pelo Espírito. Está escrito lá em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável. Tudo o que Jesus fez foi porque o Espírito estava na vida dele. Lucas 4:14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou. Jesus totalmente cheio, o Espírito de Cristo está em Cristo. Agora veja mais, o sacrifício de Jesus na cruz foi porque o Espírito estava com ele. Olhe bem o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9:14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, que Espírito eterno? O Espírito Santo de Deus, a si mesmo se ofereceu sem mácula. Ou seja, Jesus estava na cruz, mas o Espírito estava com ele lá para lhe dar força. E não só isso, também ele ressuscitou pelo mesmo Espírito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, ou seja, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dos mortos também. Toda a vida, para concluir, toda a vida, tudo de Jesus dependeu inteiramente da unção, do poder do Espírito. O Espírito estava na vida dele. Por isso é que ele desempenhou e ele desenvolveu todo o seu ministério. Agora, uma coisa importante, assim como que eu falei que espírito é disposição, aptidão, prontidão para algo, observe bem, Jesus teve um caráter excelente. O caráter de Cristo é perfeito.
Observe, a Bíblia diz lá em João capítulo 13, versículo 14, sobre a humildade de Cristo. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o maior homem da história, ele colocou água numa bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos, que cá entre nós eram todos problemáticos, não tinha um bonzinho. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia descartar todo mundo aqui, todo mundo problemático. Eu sou perfeito, vocês são todos problemáticos, então eu vou procurar gente mais perfeita para me ajudar. Mas Jesus é diferente. Jesus transformou aqueles homens que eram uma escória, eram quase nada, em poderosos homens de Deus. Pedro, que era um covarde, um frouxo, se tornou um homem ousado, corajoso. Cada mensagem dele eram milhares que se convertiam. Então, Jesus, ele se dispôs a lavar os pés de seus discípulos. Eu fico imaginando se hoje, aqui na nossa comunidade, aqui onde nós congregamos, se num domingo de ceia, onde todo mundo está felizinho, com a sua melhor roupa, todo feliz, o pastor Walter pega o microfone e diz: irmãos, hoje nós vamos lavar os pés uns dos outros. Eu não sei não, irmão, mas pode ser que alguém ache meio complicado fazer isso. Mas aqui nós somos simples ainda. Aqui somos todas pessoas de casa, todo mundo se relaciona bem, todo mundo tem amizade. Mas imagine em grandes congregações, onde as pessoas têm que comprar vestido novo de vez em quando para ir para a igreja, porque não, senão vai repetir esse aqui de novo, e as pessoas vão olhar e vão dizer: só tem esse. Então fala: agora vocês vão lavar os pés uns dos outros. Como que o cidadão vai descer do pedestal e lavar o pé? Não de alguém que ele acha admirável, importante. Nossa, essa irmã é uma bênção. Não, estou falando daquela que ela ridiculariza, que ela acha que não é ninguém na igreja, que ela zomba, tira sarro. Olha o jeito daquela mulher. Vai lavar o pé dela. Como é que faz? E daí? Pois é, Jesus, ele lavou os pés de todos os discípulos. E não só lavou, irmão, porque lavar é fácil, joga água e faz de conta que lavou. Não, ele secou com a toalha, deixou bem arrumadinho, bem certinho. Eu queria lembrar vocês que eles não viviam num lugar igual nós vivemos aqui, que é só calçada, asfalto, cerâmica e tudo. Não, lá era pó, irmão, poeira, deserto. Então o pé estava bem sujo. Para limpar de verdade mesmo, tinha que pegar um sabão de soda e uma escovinha. A ideia não era tirar as cracas, era só lavar o pé. Veja bem a humildade de Cristo. Olha, a Bíblia ainda diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8: pois ele, subsistindo em forma de Deus, olhe bem, subsistindo em forma de Deus, ele quando estava na terra, ele estava em forma, ele nunca deixou de ser Deus, mas não julgou por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não quis usar a sua natureza divina, ele se esvaziou, ele não quis usar a sua natureza divina, mas antes optou por usar a natureza humana, sendo carne, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, mas na forma de homem já estava bem humilde, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Isso é que é humildade. As pessoas que pensam que humilde é aquele irmãozinho que não tem nada. Como ele é humilde, ele não tem nada, coitado. Não, humilde não é isso, irmão. Às vezes a pessoa não tem nada, mas a pessoa é orgulhoso. Não tem nada e é orgulhoso do que tem. O humilde é aquela pessoa que tem, mas não usa aquilo que tem como base para se orgulhar, para pisar em alguém. O humilde é aquele que tem, mas ele não faz acepção de pessoas, vive como se não tivesse. Esse é o humilde, que consegue descer do pedestal e tratar todos de igual modo. Esse é o humilde.
Jesus, ele teve excelência de caráter em questão de humildade. E também, olhe bem, irmão, o homem não veio para ser servido, mas para servir. O propósito de Jesus não era se folgar em cima dos outros. Onde é que eu vou arrumar uns crentes aí para poder fazer o meu serviço? Para poder ganhar dinheiro para mim? Onde é que eu arrumo uma comunidade para me impor trabalhar para ganhar dinheiro para mim? Não, o propósito de Jesus não era esse. O propósito de Jesus era trabalhar para que essas pessoas ficassem bem. O propósito de Jesus era fazer com que essas pessoas se dessem bem. Não era arrumar operáriozinhos para trabalhar para que eles se dessem bem. Ele sempre teve prazer em servir. Eu trouxe uma mensagem aqui esses tempos atrás e eu disse que quem não vive para servir não serve para viver. Uma frase que eu vi num restaurante um dia. Quem não vive para servir não serve para viver. A vida de Cristo, o caráter de Cristo era um caráter de servo. Ele queria servir, ele queria ajudar, ele queria sempre fazer algo por alguém. Enquanto muitos que se dizem cristãos nos dias de hoje só querem ser servidos, não quer estender a mão para nada, só quer ser servido. Eu sou o rei. Também Jesus teve um caráter de obediência. João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A subsistência de minha vida é obedecer. Eu não faço outra coisa senão obedecer àquele que me enviou. A minha satisfação, o meu prazer, a minha alegria, a minha subsistência é a obediência. Obedecer, irmão, você sabe o que é obedecer? Obedecer é a pessoa se dispor a obedecer. Não, você não consegue obedecer se você não quer obedecer. Você pode ser forçado à obediência, mas no caso de Jesus não estava forçado. Ele se dispôs a obedecer. Ele quis obedecer. E assim, o caráter dele era excelente. João capítulo 8, versículo 29 diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu só faço o que lhe agrada. Eu sempre faço o que lhe agrada. O que ele estava dizendo: eu não faço o que me agrada, eu faço o que agrada o Pai. Excelência de caráter. Também não só isso, a disposição do Espírito de Cristo, amor. João 15, 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não existe maior amor que o amor de Cristo, que morreu pelos pecados de pessoas cruéis, que não mereciam nem sequer a atenção dele, porque ele era muito melhor, mas mesmo assim, ele pagou o preço e morreu na cruz por causa de seu amor. Se Jesus te ama, irmão, não é porque você é bonzinho, não é porque você... não, irmão, eu estou indo na igreja e eu estou orando por isso que Jesus me ama. Deixa eu falar para você, não importa se você é bom ou ruim, o amor de Jesus por você não diminui ou aumenta conforme o seu comportamento. Não. O que vai mudar é a sua vida. Porque se você realmente tiver uma obediência a Cristo, tiver uma vida de retidão perante Cristo, você vai viver melhor. Mas dizer que Jesus vai passar a amar você mais porque agora você está vivendo melhor na presença dele? Não, ele já amou você de uma maneira que não tem como você recompensá-lo por isso. Ele é amor. Uma coisa muito interessante também, Jesus é promotor de unidade. O que é isso? João 17, 20 e 21, Jesus orando a Deus disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vão vir a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus estava orando por você também, que você fosse um com ele, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja vive em unidade, a salvação é automática das pessoas.
Quando a igreja vive em unidade, milagres acontecem de ser salvos. Quando há unidade de espírito, quando há unidade, as coisas funcionam. Jesus sempre pediu unidade. Então, observe, Jesus cheio do Espírito. O caráter de Cristo é excelente, porque o Espírito de Cristo era excelente. Agora veja bem, quem tem o Espírito? As características de uma pessoa que tem o Espírito. Eu vou tentar ser rápido. A pessoa que tem o Espírito procura santidade. Romanos 1:4. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Segundo Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, na fé e na verdade. A pessoa que tem o Espírito, ela procura santidade, procura santificação. Ela procura se apartar, se separar do que é errado, do que é mal. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, tem que procurar santificação. Mas, se ele não procura santificação, é uma evidência de que o tal não tem o Espírito de Cristo. Se ele procura carnalidade, uma vida carnal, sempre dotado de coisas carnais, sempre tendencioso para a carne, é porque lhe falta o Espírito de Cristo. Porque se ele tem o Espírito de Cristo, ele procura santidade, procura servir a Deus, agradar a Deus, se separar para Deus, mortificar a carne também. Lá em Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aquele que tem o Espírito, ele procura matar a carne e não alimentar a carne. Antigamente a igreja jejuava muito, buscava a Deus muito. Hoje, quando fala em jejum, o crente leva até um susto. Fala, meu Deus, isso ainda existe? Isso não foi abolido? Isso não ficou lá atrás, na lei? Mortificação da carne. Também a Bíblia diz no versículo 14: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem tem o Espírito é guiado pelo Espírito. Vamos além. Gálatas 5:18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo do Espírito. Somos adotados em Cristo, porque não recebeste o espírito de escravidão. Não, quem tem o Espírito de Cristo não é mais escravo, é adotado, para viverdes outra vez a temor, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba Pai. Nós somos adotados em Cristo para sermos filhos de Deus. Romanos 12:1. Não sejais remissos no zelo, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. A pessoa que tem o Espírito, o seu espírito é fervoroso em servir ao Senhor. Por isso que você vê hoje muita gente apagada na igreja, gente que não quer muita coisa com Deus, não quer muito relacionamento com Deus. Tudo que você vai falar de Bíblia para ele é cansativo, é enjoativo. Vem para o estudo, irmão, não dá, é muito cansativo, mas o abençoado vai lá na frente da televisão, fica 2 horas assistindo um filme sem graça, e ele não sabe por que ele ficou 2 horas assistindo um filme que não tem pé nem cabeça. Quando termina o filme, ele diz: rapaz, perdi meu tempo. O filme não teve começo, não teve meio, não teve fim, não aprendi nada, não fui edificado em nada. Ele não sabe por que ele senta numa cadeira e fica horas e horas sem fazer nada. Ele não sabe porque faz tanta coisa sem sentido, e na hora de estudar a palavra, de ouvir a palavra, é muito cansativo. Isso é falta de vigor espiritual. Isso é falta de fervor espiritual. Isso é o Espírito de Deus se apagando dentro de você. E quando você for acordar, você vai perceber que já não tem
mais nenhuma evidência do Espírito na tua vida. Por isso que Paulo recomendou: é hora de despertarmos do sono, porque pode uma hora ser tarde demais. Cheios de esperança, e o Deus de paz vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não é desesperada, desatinada na vida, sem direção. Ela é cheia de esperança. Esperança em quem? Em Cristo, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 13: não sejais como aqueles que não têm esperança, ignorantes, que não conhecem a grande, gloriosa, majestosa esperança que há em Cristo Jesus. Não sejamos como os do mundo, que não tem esperança. Aquele que tem o Espírito, ele tem uma esperança viva dentro do seu coração. Aquele que tem o Espírito, ele deve saber que ele é templo e morada do Espírito. Paulo disse lá em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabem disso? Se vocês sabem disso, vocês são o templo do Espírito. Vocês sabem que o Espírito habita em vós? Então o Espírito está em vós. Então você pertence a Cristo, porque o Espírito de Cristo está em vós. Mas o Espírito não habita em mim. Então você não pertence a Cristo. Simples assim. Uma vez eu ouvi um negócio assim, irmão, ó. A igreja, se você quer conhecer a teologia de uma igreja, escute os hinos que ela canta. Porque quando ela vai cantar, ela vai dizer o que ela acredita. E nós estamos vivendo numa geração que o povo não acredita em mais nada. É por isso que uma pessoa está lá cantando: vem me visitar, Espírito, desce hoje, Espírito. O Espírito já desceu há 2000 anos atrás, e o cidadão ainda está pedindo para ele descer. Não é errado você orar: manifeste a sua presença, Espírito, mostra que tu está aqui, porque isso eu preciso. Mas é muito errado você dizer: vem me visitar hoje, porque o Espírito bem podia falar no ouvido dele: eu já estou aqui faz tempo, você não me dá bola, fica aí no celular mexendo, estou aqui faz hora, dá um espacinho. Cristo é o Senhor. Olha o que a Bíblia diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que entende que o Espírito Santo é Senhor, que Jesus é Senhor sobre a vida dela, essa pessoa tem o Espírito. Agora, aquela pessoa que não consegue entender que Jesus é Senhor, que ela deve servir a Jesus como Senhor, essa pessoa não tem o Espírito. Outra coisa, liberdade. Quem tem o Espírito tem liberdade. Quem não tem, não tem. Quem não tem o Espírito não tem liberdade, mas aquele que tem o Espírito tem. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se você tem o Espírito do Senhor morando dentro de você, você é livre, você não está preso a nada. Não existe nada que te prende, o medo não te aprisiona, as notícias não te aprisionam, nem a estar firme com Jesus, você está livre, você pode adorar a Deus, não existe nada te prendendo, nada está te segurando, você pode levantar a sua voz e adorar o Senhor, você está livre. Também aquele que tem o Espírito, anda no Espírito. Gálatas capítulo 5,16: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A Bíblia Viva diz: eu aconselho vocês a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza humana de vocês quer que façam. Se a pessoa tem o Espírito, deixa o Espírito orientar. Aquele que tem o Espírito, ele deve ser guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23: aquele que tem o Espírito, produz o fruto do Espírito. Olha o que a Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se a pessoa está produzindo
esse caráter, é porque ela tem o Espírito. Se ela não está produzindo, é porque não tem, porque está faltando. 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. A pessoa que tem o Espírito, ela vive no Espírito. Ela vive. A NVT diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Você vive pelo Espírito, anda pelo Espírito, então você tem o Espírito. A pessoa que tem o Espírito é selada no Espírito. Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, ou o Santo Espírito da promessa. Observe aqui, irmão, primeiro ouvir a palavra, depois crer no evangelho para a salvação, e depois ser selado com o Espírito Santo da promessa. É uma sequência que deve acontecer na vida do cristão. A pessoa que tem o Espírito, ela é selada pelo Espírito. Mais uma coisa muito importante aqui: aquelas pessoas que têm o Espírito, elas possuem a revelação do Espírito. A Bíblia diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A revelação do Espírito vem para quem tem o Espírito. Se a pessoa não tem o Espírito, o que o Espírito vai revelar para quem não tem? Quem tem o Espírito possui as revelações do Espírito. Guardam a unidade. A pessoa que promove unidade na igreja é uma evidência de que ela tem o Espírito. Lá em Efésios 4:3, e forçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O crente que tem o Espírito, ele busca promover unidade na igreja e não divisão. Aquele que tem o Espírito também tem a espada do Espírito. A palavra de Deus pelo Espírito é poderosa. A palavra de Deus na vida de homens carnais, eles não entendem nada. Efésios 6:17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa muito importante aqui também, Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aquela pessoa que tem o Espírito, ela procura estar em novidade de vida, sempre renovando, sempre renovando. Tem crente, irmão, que está parecendo museu, só vive do passado. Ele não tem experiência nova mais. Uma vez até o irmão ficou bravo comigo, porque toda vez que ele pegava o microfone, ele contava história antiga, do tempo antigo, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, ele fazia isso, fazia aquilo. Depois do culto eu falei para ele: irmão, mas o senhor me desculpe, irmão, o senhor não tem nada novo para contar. Tudo que o senhor conta é lá de... Então, aquele que tem o Espírito, ele tem a renovação do Espírito. Agora observe bem uma coisa importante aqui. Existe um ponto de decisão. Primeiro, não há regeneração, novo nascimento, sem o Espírito Santo. Ninguém nasce de novo sem a ação do Espírito. Nenhum crente nasce de novo se não for pelo Espírito. Segundo ponto, Mateus 6:24, não há como servir a dois senhores, Jesus disse. Ou você serve a um ou você serve a outro, porque se você for servir a dois, você vai entristecer os dois, não vai dar certo. Ou você serve ao Espírito, ou você obedece à sua carne. Vai ter que fazer uma decisão. Ah, pastor, eu quero servir a Deus, mas a minha carne me trai, me engana. Sim, eu sei, eu entendo, mas você já se decidiu a servir a Deus pelo Espírito. A sua carne é fraca, sim, mas só que você se decidiu. O que acontece é que tem muito crente, irmão, que ele não se decidiu ainda. Ele ainda está naquela, mas a carne é terrível, né? Aí ele serve um pouco a carne e depois ele volta. Não, mas servir a Deus. Não, a carne, a Deus. Não, você vai ter que optar por um ou por outro. Mesmo que seja difícil, opte por servir a Jesus. Não podemos pertencer a dois reinos. Mateus 12:25.
Ou você pertence ao reino das trevas ou ao reino da luz. Não tem como você ficar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Um pé, como diz o hino do Jair Pires, um pé na igreja e outro no mundo. Não, você vai ter que fazer uma escolha. Vai ter que ou servir a Deus ou se entregar à carne de uma vez. É um ponto de decisão, tem que decidir. Porque quem tem o Espírito, vive na lei do Espírito, nenhuma condenação pesa sobre ele, e ele vai viver em paz. Mas quem não tem, já está perdido. Não podemos fazer parte de dois exércitos, porque um milita contra o outro. Então, tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. Para mim, partir para o encerramento. Quem não tem o Espírito, quais são as características de uma pessoa que não tem o Espírito? Primeiro, 1 João 4, 2 e 3. Nunca confessam que Jesus veio em carne. Irmão, eu queria ter tempo para comentar as coisas que eu vou citar rápido para vocês agora. 1 João 4, 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Não procede de Deus. Se a pessoa diz que Jesus não veio em carne, esse espírito não é de Deus. Então essa pessoa que diz isso não tem o Espírito. Não tem. A pessoa que não tem o Espírito, ela resiste ao Espírito. Ela é dura de coração e ela resiste, ou ela tenta resistir ao Espírito. Olha o que diz lá em Atos 7,51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A pessoa se opõe, finca os pés no chão e não quer ouvir a voz do Espírito. Ela resiste. O pregador está pregando, a palavra está batendo firme contra ela, mas ela se fecha. Ela bloqueia a ação do Espírito, ela não deixa. É porque a pessoa não tem o Espírito. Sensuais, misericórdia, promotores de divisão. Judas 1 e 19. Judas só tem um capítulo, então Judas capítulo único, versículo 19. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Sabe essa sensualidade que entrou por últimos tempos aí nas igrejas? É o quê? Falta de pessoas que têm o Espírito. Muita gente infiltrada que não tem o Espírito. Por isso a irmã vem toda sensual para a igreja. Ah, irmã, né? Só vai atacar as irmãs. Não, os irmãos também. Tem umas calças coladas, irmão. Umas camisetas querendo mostrar corpo. A pessoa diz que tem o Espírito. Não tem. Sensual, não tem o Espírito. A versão A Mensagem diz assim, ó, o mesmo versículo. São esses os que dividem igrejas. Dividem igrejas. Ó como é claro. Pensando apenas em si mesmos. Estão pensando neles, não pensa na igreja, pensa neles. Por isso ele não tem o Espírito, então ele só pensa essas coisas. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Ele fala que tem, mas quando você olha, você não vê nada. Você não vê o Espírito, você vê carne, sensualidade, mundanismo, pecado. Não tem o Espírito. Vós julgais, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Pessoas assim não têm o Espírito. Você sabe que eu li hoje no meu YouTube lá, tem um vídeo que nós gravamos aqui sobre o anticristo e o falso profeta. O cidadão comentou embaixo no vídeo assim, ó: malditos evangélicos, daqui 50 anos ainda vão estar falando essa mesma coisa. Uma pessoa dessa tem o Espírito? Tem nada. Uma pessoa dessa está perdida.
está totalmente levada pelo engano. Duros de coração, Hebreus 3, 13 a 15. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Exortar é corrigir, irmão. Corrigi-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se a pessoa aceita a exortação, aceita ser corrigido, ela vai sendo melhorada, ela vai melhorando. A palavra foi dura, o pastor Paulo só prega duro, mas você, com o Espírito de Cristo, se submete à voz do Espírito e vai mudando de vida, vai melhorando. Mas quando a pessoa não tem o Espírito, que palavra dura foi essa? Não sei para que pregar desse jeito, tem que pregar mais calmo, isso aí afasta as pessoas da igreja. É esse o comentário de quem não tem o Espírito. A pessoa só pensa assim, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Aquele povo que endureceu o coração lá no meio do deserto, ficou tudo no meio do deserto. Então, se hoje você ouve uma palavra de repreensão, uma palavra de exortação, não endureça o coração. Se for preciso, chore na presença de Deus, mas molde-se de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que não têm o Espírito, não ouvem. Aquele que não tem o Espírito, não tem discernimento espiritual. Ele não entende. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, irmão. Como que as coisas espirituais vai ser entendida pelo homem carnal? O homem não entende nada. Quem não tem o Espírito ainda está na carne, ele não entende as coisas de Deus. Não entende por que Jesus morreu na cruz sendo tão bom. Não entende por que eu sou salvo se eu acredito em Jesus. Ele não entende como que o Espírito Santo pode vir morar dentro de uma pessoa. Não entende quando o pastor diz, Deus falou comigo hoje, mandou dizer para você. Ele não entende, porque ele é carnal. Ele é carnal. Agora o espiritual discerne, o espiritual entende. Por quê? Porque ele tem o Espírito. E o Espírito revela as coisas espirituais aos espirituais. E olha só, quem não tem o Espírito, tenta negociar, tenta comprar. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, versículo de número 20. Diante disto, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro, homem aqui do texto, ele viu Pedro orando pelas pessoas, e as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo, sendo renovadas, sendo curadas, e ele falou assim, quanto que eu tenho que pagar para mim ter esse poder na minha vida? Aí Pedro respondeu para ele, que o seu dinheiro seja para a tua perdição, porque quis comprar aquilo que Deus deu gratuitamente, a dádiva do Espírito. A quem não tem o Espírito não entende, pensa que dá para comprar. Pensa assim, nossa, se eu tivesse esse poder eu poderia ficar rico. Efésios capítulo 4 e 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, as suas atitudes, as suas palavras, o seu modo de agir vai entristecendo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, não apagueis o Espírito. Quer dizer, a pessoa vai longe, chega um ponto que ela apaga, ela abafa. O Espírito não tem mais voz ativa. O Espírito fica fora e dela fica cantando assim, vem me visitar, Espírito Santo. Coisa complicada, né? Estamos vivendo um tempo difícil, tempos trabalhosos, tempo de pessoas rebeldes, pessoas insubmissas, pessoas que ouvem palavra de repreensão e em vez dela ouvir a voz de Deus, fala, Deus está falando comigo porque me ama, ela se projeta contra. Ele não sabe de nada, ele não entende as coisas. É hora de se submeter, porque o dia do Senhor está muito próximo, muito próximo. E só vai ser salvo, só vai entrar na glória com Jesus aquele que tem o Espírito de Cristo. Está claro isso? Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Eu comecei dizendo que Jesus tinha o Espírito de Cristo, ele era o Espírito Santo nele, e ele
o trabalho dele, a obra dele, totalmente evidenciava que o Espírito estava nele. Os apóstolos também tinham o Espírito, e a vida deles evidenciava que eles tinham o Espírito. Nós estamos vivendo em um tempo que a pessoa, quando diz que é crente, você leva um susto, fala, está brincando. Mas desde quando? Já faz mais de 10 anos. Fala, não acredito. Se você não me fala, jamais eu ia descobrir uma coisa dessa. Porque a pessoa não evidencia que tem o Espírito. Ela é totalmente carnal, levada pela sua carnalidade, o modo de falar, o modo de agir, tudo denuncia que ela não tem o Espírito. E ela diz, não, eu tenho sim. Cuidado. O povo de Israel dizia que tinha a Arca da Aliança, que estava com todo o poder de Deus, e perdeu a batalha. Laodiceia dizia, estamos ricos, estamos bem, estamos muito bem. E o Senhor Jesus disse, eu aconselho vocês que se convertam, que se arrependam, porque vocês estão pobres, nus, miseráveis, vocês estão perdidos e precisam de uma reconciliação já. A gente pode se enganar, então vamos buscar conhecer a palavra de Deus, porque através da palavra vem a fé que salva. Vamos colocar de pé para nós orarmos, e eu volto a palavra ao pastor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Grande Deus de maravilha, Deus de poder, eu te adoro, Jesus, pela tua presença, pelo teu amor, por tua graça infinita. Meu Deus, por esta maravilhosa dádiva do Espírito Santo que passa a morar dentro de cada cristão verdadeiro e o domina, e o dirige, e o guia, e o conduz, e o leva, e o santifica, e produz nele, Senhor Deus, fruto maravilhoso, Senhor Deus, evidências de que o céu é real, de que o poder do Senhor é transformador, que glorifica o nome de Jesus. Ó Deus, que esta palavra venha produzir avivamento, renovação de entendimento, e que muitas pessoas venham se lançar ao pé da cruz, dia após dia, que haja transformação e salvação, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.